Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio, sou seu professor de Química da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje, nós falaremos sobre as principais funções orgânicas encontradas em produtos naturais. Então, a gente vai dar uma repassada nas funções orgânicas usando produtos naturais como nosso pano de fundo. Mas o principal é você identificar as funções. Vamos lá? Então, nesse slide eu separei para você duas moléculas. Vamos primeiro na primeira molécula, na molécula 1, que é a molécula do limoneno. Nessa estrutura você tem a fórmula estrutural simplificada. Perceba que aí você só tem átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Esses traços duplos indicam ligações duplas entre átomos de carbono. A outra molécula, a molécula 2, é a molécula do ácido ascórbico. Você deve conhecer essa molécula com o nome mais comum dela, que é vitamina C. Então, se você toma algum suplemento com vitamina C, nesse suplemento existe essa substância. Perceba que essa molécula, diferente do limoneno, tem uma grande quantidade de átomos de oxigênio. É uma molécula com funções oxigenadas. Enquanto o limoneno é um hidrocarboneto, e toma cuidado, hidrocarboneto não é aquilo que tem água. Hidrocarboneto é um composto que só tem átomos de hidrogênio e carbono. Na molécula da vitamina C, no ácido ascórbico, você percebe a existência da estrutura de álcool. Álcool é quando você tem a hidroxila ligada a carbono saturado. E além disso, você tem a função éster. C-O-O, função éster. E nesse caso, é um éster cíclico. Tudo bem? Então aqui a gente consegue perceber essas funções na vitamina C. Eu fiz aí um resuminho para você. Bem rapidinho a gente vai comentar. Então, olha só, as duas moléculas são encontradas em frutas cítricas, na casca do limão, né, limoneno, e no suco ácido ascórbico da vitamina C. Vitamina C tem moléculas com átomos de oxigênio e é um composto polar. Vamos lembrar, o que é composto polar? Composto polar é aquele composto que tem átomos com alta eletronegatividade. O oxigênio é um átomo muito eletronegativo. Já a molécula do limoneno é uma molécula apolar, porque só tem carbono e hidrogênio. E guarda isso, todo hidrocarboneto é apolar, tá legal? Isso é importante você lembrar. Limoneno é um óleo essencial não solúvel em água. Ué, a água é polar. Se ele é um hidrocarboneto, hidrocarboneto é apolar, ele é insolúvel em água. Lembra, semelhante dissolve semelhante. Molécula polar dissolve outra molécula polar, molécula apolar dissolve molécula apolar. Perfeito? Então, nesse primeiro slide, a gente trabalhou com esses dois compostos. No próximo slide, a gente vai montar aí um terpenoide. Então, primeira coisa, perceba que tem um Nzinho. Esse Nzinho nessa estrutura é para mostrar esse N, só para você saber, é pelo menos 2000. Então, isso daí repete pelo menos 2000 vezes. Isso daqui é um polímero, é uma macromolécula, é uma molécula grande, polímero, poli, grande, perfeito? Perceba que esse polímero só tem átomos de carbono e hidrogênio, então também é um hidrocarboneto. Então, pera lá, você já sabe que isso daí vai ser polar ou apolar? Ah, você acabou de falar que todo hidrocarboneto é apolar, perfeito. É solúvel ou insolúvel em água? Insolúvel em água, tudo bem? E aí, sobre os terpenoides, grupos dos terpenoides derivados do terpeno, moléculas que possuem sempre múltiplos de 5 átomos de carbono, 5, 10, 15 e assim vai. É um hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? Por que eu estou frisando bem? A maioria dos estudantes, quando a gente vai perguntar o que é um hidrocarboneto, coloca que tem água. Não tem água, só tem carbono e hidrogênio. Perfeito? São moléculas apolares insolúveis em água. Perfeito? Isso daqui é o essencial para a gente trabalhar. Então, ó, perceba, no primeiro slide a gente falou de hidrocarboneto, no segundo slide também mostrei para você um pouquinho dos hidrocarbonetos. Alcaloide é o próximo, encontrados principalmente em plantas. Então, nas plantas nós temos os chamados alcaloides.
Tem propriedades alcalinas? Tem, mas não é que tem o OH lá da química inorgânica, não, aqui é um pouquinho diferente. Então, possui grupos de nitrogênio em um anel. Então, um nitrogênio num anel, tá legal? Aqui não é anel aromático, não. É uma cadeia fechada que tem átomos de nitrogênio entre os átomos de carbono. É uma cadeia heterogênea, tudo bem? Nitrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio são os 3 elementos mais eletronegativos. Perceba que nos alcaloides nós temos nitrogênio e oxigênio. É uma molécula bem polarizada, tá legal? Então são solúveis em água quente ou em algum solvente orgânico, tá legal? E a gente mostrou aí para você como exemplo a molécula da cafeína. Está presente naquelas bebidas do tipo cola, né? Os refrigerantes do tipo cola e também no café, a cafeína. Perfeito? Carboidrato. Carboidrato, um dos principais vilões aí de quem faz dieta, né? Então, normalmente a pessoa que faz dieta, ela tem que ter uma dieta com baixa quantidade de carboidrato. Carboidrato, quando nós consumimos, ele metaboliza no nosso organismo e vira gordura, fica armazenada no nosso organismo. Então, aqui nessa estrutura, a gente colocou aí como exemplo a molécula da frutose, nós temos grupos hidroxilas, que correspondem a álcoois, e também a função éter, COC. Nesse caso, é um éter de cadeia fechada, um éter cíclico, é um composto orgânico de cadeia fechada, é um éter cíclico. Tudo bem? Colocamos aí exatamente o que eu comentei, está aí no seu resuminho, tá? Então já citei as principais informações que você precisa conhecer sobre os carboidratos. Joia? Compostos aromáticos, calma. Aromático é que tem aroma? Não, não é isso. Pode até ter aroma, mas aromático é que tem um anel aromático, tem o benzeno na estrutura. Se tem anel aromático, é um composto aromático. Guarda isso, aparece muito. Tá? Então é importante que você conheça essa expressão, aromático. Anel aromático, lembra que a gente comentou, são 6 carbonos com ligações duplas alternadas com simples. Nessa estrutura do eugenol, a gente mostrou para você dupla simples, dupla simples. Agora, ó, pelo amor de Deus, não vai fazer confusão. Quando aparecer o hexágono com a bolinha no meio, aquela bolinha indica não oxigênio. Tá cheio de gente que pensa que é oxigênio, não é. São justamente as ligações duplas que aparecem nessa estrutura. Tudo bem? Então, não tem oxigênio no anel aromático. Aquela bolinha lá, dupla simples, dupla simples. Perceba que o nome aromático é compostos produtos naturais que possuem anel benzênico, que tem um odor agradável. Aqui a gente colocou um exemplo, mas não é regra, tá? Então, anel aromático tem que ter o benzeno, só. Quais são as estruturas que a gente percebe aí? A função fenol, cuidado, quando tem OH ligado ao anel aromático, não é álcool, a gente dá um nome de fenol. E a outra função orgânica, COC, que é a função éter. Perfeito? Normalmente a gente utiliza água quente para fazer a extração do eugenol. Solta a vinheta da hora da tirinha. Agora a gente vai ler juntos aqui uma tirinha. Nessa tirinha é a tirinha do Calvin. Então ele comenta com a mãe dele o seguinte: mãe, o que é esse tal de efeito estufa? Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter calor do Sol e derreter as calotas polares. Claro que você já vai ter batido as botas, mas eu não. Que belo planeta vocês estão deixando para mim, hein? Isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar mais longe que um quarteirão. Ei, não me falaram nada sobre as calotas polares, tá? Então, olha só, o Calvin aqui, ele faz uma reflexão, na realidade a mãe dele, né, faz uma reflexão muito interessante. O efeito estufa está diretamente relacionado com o nosso modo de vida. Eu vou deixar isso para você pensar um pouquinho, lógico, depois que acabar a aula. Perfeito? Para nós encerrarmos a nossa aula, seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Agora você vai fazer o seguinte, depois que a gente pensou um pouquinho sobre isso, eu quero que você vá lá nos links da nossa plataforma, vai no Saiba Mais e continue os seus estudos. Bons estudos e até a nossa próxima aula.